Nós estamos de volta com Programação Nacional, é o nosso último bloco. Se você tem dúvidas sobre imóvel, sobre financiamento, sobre as dívidas, corre que ainda dá tempo, tá? E no final tem sorteio para você de um livro e uma cartilha dando dicas e o segundo prêmio só a cartilha, tá bom? Quem sabe você é sorteado. Você pode tanto ligar quanto mandar e-mail para a gente. Cláudio, tem uma questão também, muitas vezes a pessoa precisa de um fiador e não tem ninguém da família, tem vergonha, de repente, de pedir para os amigos. Cobrar para ser fiador é crime. Se alguém fica sabendo desse tipo de cobrança, como que deve proceder? Bem, nós não temos muitas informações como essa. Agora, o que a pessoa pode, como uma outra opção, na falta de um fiador, ela fazer um seguro-fiança, que também é caro, mas é uma forma dela poder ter o seu problema resolvido de imediato. Olha, a gente recebeu uma dúvida aqui pela ligação. A Maria de Ceia, ela é de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Obrigada, Maria, pela sua participação com a gente. Ela quer saber se existe algum tipo de financiamento diferenciado de imóvel para a pessoa idosa, essa é a primeira pergunta. E se o tempo de financiamento da pessoa idosa é de até 80 anos, se a pessoa tiver 70, ela só tem mais direito a 10 anos de financiamento? Essas duas perguntas. Não, ela pode eventualmente conseguir um financiamento, digamos, de 20 anos. Então, nós estaríamos pensando numa idade de 80 anos. Mas a seguradora que participa dessa transação, pode ser que ela efetue um seguro para limite de 70 anos de idade. Se isto acontecer, é preciso que ela fique consciente que durante 10 anos faltantes para liquidar todo esse financiamento, ela não terá o seguro. No caso de um acidente, de uma invalidez, no caso de um falecimento, a família vai ter que responder por essa pendência. Tem mais uma dúvida aqui, não sei se a gente pode ajudar, é do Mozart Santana. Obrigada pela sua participação. Ele conta que os pais deixaram para ele e as 3 irmãs um imóvel e depois ele conta de pagar todos os impostos, inventário e tudo mais. A Caixa informou que o imóvel estava quitado, posteriormente disse haver uma dívida que não foi cobrada desde o ano de 98. Eles entraram na justiça e essa dívida já prescreveu, ou eles podem perder na justiça. Ele disse que a mãe faleceu em 98. Não sei se tem como a gente ajudar ou orientar ele de alguma forma do que ele deve fazer a partir de agora. Cláudio? Sim, ele apenas nos esclarece que tipo de dívida é, qual é a origem dessa dívida. Mas seja como for, com o falecimento dos pais, da mãe, os herdeiros são os responsáveis, principalmente os filhos, são os herdeiros de primeira natureza. Eles têm que assumir todo esse compromisso, qualquer pendência que tenha, que onere este imóvel, que estão selados em cima deste imóvel, eles são responsáveis. Tem mais uma pergunta, vem da Vera Lúcia de Esperança, Paraíba, obrigada. Ela gostaria de saber se uma pessoa autônoma conseguiria um financiamento no banco para comprar uma casa ou terreno. Sim, consegue, facilmente. Hoje, a pessoa, mesmo sendo autônomo, ele apresentando um extrato bancário, um livro caixa, qualquer documento que ele tenha que comprove o rendimento dele, ou, eventualmente, a última declaração de imposto de renda dele, conforme for o valor de renda que ali for atribuído a ele, ele pode obter uma linha de crédito, sim. Os bancos atendem. Cláudio, muito se fala da bolha imobiliária, né? E a gente fica preocupado, às vezes, por causa da valorização frequente dos imóveis, isso nas regiões metropolitanas, em todo o Brasil. Sim. Como a gente explica esse fenômeno e para que caminho nós vamos, né? Como é que a gente vai seguir a partir de agora? Sim, a bolha imobiliária ela começa a se dar a partir do momento em que as instituições financeiras começam a fazer financiamentos com muita facilidade, às vezes até ignorando um pouco o perfil financeiro, econômico do comprador, e que ao decorrer do tempo vai se constatando que aquelas carteiras de crédito imobiliário que financiaram imóveis começam a apresentar uma inadimplência muito grande. Com um número muito grande de inadimplentes, o banco vai ter que se posicionar, o banco vai tomar o imóvel. Isto ocorrendo numa escala grande, como nós já vimos nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Os bancos não vão recuperar a propriedade de todos esses imóveis, mas não haverão compradores. Então, nós teremos um excesso de oferta de imóveis, mas não teremos compradores, porque a oferta é muito maior do que a procura. Isso começa a sinalizar de uma forma primária, mas é o indício da bolha imobiliária. Mas e aí, tem como eu saber se eu estou comprando um imóvel que está muito caro, está extremamente valorizado? Sim. Hoje, ao adquirir um imóvel, ela deve, primeira coisa que ela deve levar em consideração, se o valor está de acordo, se está conveniente. Ele deve consultar
2, 3 corretores idôneos, fazer uma avaliação, conversar com vizinhos, verificar bem a localização que ela está, se naquela rua à noite não é uma rua muito movimentada, se não é uma rua que tem uma feira que fecha o trânsito, enfim, se não é uma parte baixa onde está sujeito a algum alagamento. Todos são fatores importantes para verificar se o imóvel está de acordo com a taxa de risco que se apresenta no local. Isso é muito importante, porque é comum as pessoas fazerem uma transação dessa natureza, entrarem num financiamento de longo prazo e depois se arrependem. Aí, para vender para um terceiro, fica muito mais difícil. E quais as consequências dessa bolha imobiliária no Brasil hoje? Olha, eu entendo que no Brasil a concessão de crédito dos bancos, eu posso até dizer com experiência, porque eu sou executivo de área comercial, fui executivo de área comercial de um grande banco, os bancos hoje atuam com uma segurança muito maior. Eu diria que nós ainda estamos muito longe do que nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas quando nós temos um exemplo dessa semana informando que os imóveis financiados no projeto Minha Casa Minha Vida já indicam uma inadimplência de 12% na carteira, é um sinal. 12% é um percentual muito elevado. O que significa? Que se os bancos credores começarem a tirar esses imóveis, não vai ter um número total de pessoas comprando. Isso caracteriza a bolha. Olha, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria passar o resultado da nossa enquete que a gente fez durante toda a semana no site, tá, da Rede Século XXI, lá no link do Ação Nacional. Você que participou, nosso muito obrigada. E é o seguinte, a nossa pergunta foi: o que faz o Brasil ainda ter um déficit de moradias? A resposta campeã foi a especulação imobiliária, com 56% dos votos. Logo depois, as pessoas acham que o que faz o Brasil ainda não ter moradia para todo mundo é a má administração pública, com 44% dos votos. E, por último, os empréstimos insuficientes. Essa foi a nossa enquete. Quero agradecer a todos que participaram. Quero agradecer também o Cláudio Sanches, que é presidente da Mucamp, Associação dos Mutuários e Consumidores de Campinas e Região, que participou aqui com a gente hoje, tirando nossas dúvidas. Seja sempre muito bem-vindo e obrigada pela participação, Cláudio. Agradeço muito pela oportunidade. Boa noite. A gente vai sortear agora, então, o livro com a cartilha. Vai ser o nosso primeiro prêmio para as pessoas que ligaram ou mandaram e-mail. O livro e a cartilha juntos vão para Pedro Casaldo, ele é de Laranjeiras do Sul, Paraná. Pedro, obrigada pela sua participação. O livro e a cartilha para te dar dicas aí de como comprar um imóvel novo ou usado, vai para você, tá? Os dois, o livro e a cartilha. E agora o nosso segundo prêmio, a cartilha para também quem ligou ou então mandou um e-mail para a Ação Nacional hoje. Vai para a cartilha para Vera Lúcia de Esperança, Paraíba. Parabéns para você, Vera. Obrigada pela sua participação. O endereço dos dois está ok aqui. A produção vai entrar em contato para mandar para vocês, tá bom? Quero agradecer todos pela participação aqui no programa. A gente fica por aqui e continue ligado com a gente, acompanhando também as nossas novidades, as nossas notícias no nosso portal rs21.com.br. Para vocês, um bom feriado, um bom final de semana e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.